podcast do A. Descomplica. Olá, sejam bem-vindos e obrigada por terem aceitado o convite para estarem aqui hoje, neste episódio onde vamos falar de Universidade e CIU. São três convidados, Margarida Fardilha, Diogo Maia e Joana Regadas. Margarida Fardilha é professora no Departamento de Ciências Médicas e co-líder da equipa que venceu o Team Impact Award, o Prémio Team Impact da Universidade CIU em 2024. O prémio foi atribuído ao vídeo sobre os resultados alcançados pelo desafio, em português, Influência do Estilo de Vida na Saúde Reprodutiva, uma atividade da Universidade CIU que envolveu três universidades parceiras do consórcio SIU, Aveiro, Kaunas, na Lituânia, e Hamburgo, na Alemanha. Diogo Maia é técnico administrativo e de gestão da Divisão Internacional e embaixador institucional da Universidade de Aveiro na Universidade CIU, e Joana Regadas, presidente da Associação Académica da Universidade de Aveiro e anterior estudante embaixadora da Universidade CIU na Universidade de Aveiro. Muito bem, João. Então, apresentados que estão os nossos convidados, começaria então por lançar a primeira pergunta ao Diogo. O que é isto de Universidade e CIU? Ainda há muitas perguntas, não é? Toda a gente vê o nome na entrada da reitoria, mas ainda muitos não perceberam o que é que isto significa. Ora então, o ICIU, para além do nome que está na porta da reitoria, claro, é um consórcio de universidades europeias, é a aliança da qual a Universidade de Aveiro faz parte, e é a líder das alianças no For You For All, que é uma iniciativa pela Comissão Europeia de conjugar todas as alianças europeias nas universidades. O que é que o ICIU procura fazer? Através, e agora muito rapidamente, através de microcredenciais, de mobilidade e de impacto real, societal, sempre com o apoio das external stakeholders também, procura criar uma experiência aos estudantes num mundo agora que é mais rápido do que alguma vez foi. A pressão sobre os estudantes é enorme e procuramos tentar colmatar isso através dos instrumentos que temos no ICIU e a nível local. Uhum. Com destaque especial para a inovação, não é? E sendo que a Universidade de Aveiro é a única universidade portuguesa que faz parte deste consórcio. Sim, a Universidade de Aveiro é a única universidade que faz parte do consórcio. Procuramos sempre ter universidades, instituições diferentes em cada país para ter uma representação sempre dentro do consórcio. Já agora diga-se que ECIU, ECU, significa European Consortium of Innovative Universities, ou seja, em português, não é? O Consórcio Europeu das Universidades Inovadoras. É assim mesmo. Ora bem, que novas ofertas formativas e que novas propostas metodológicas de ensino-aprendizagem é que propõe este projeto, a Universidade ECU. E como é que isto se relaciona com a inovação pedagógica? Então, basicamente, neste consórcio de universidades, a base, em termos de inovação pedagógica e de metodologia de ensino, é um método que é bastante inovador. Quer dizer, já existe há muitos anos, em termos descritos na literatura, mas para a maior parte dos locais não se utiliza sequer. E na universidade, todos os cursos que se organizam, todas as propostas são sempre baseadas em challenge-based learning, portanto, aprendizagem baseada em desafios. Que, tal como outras metodologias se calhar mais conhecidas, como problem-based learning, ou team-based learning, ou project-based learning, são sempre aprendizagens que são ativas, em que o próprio estudante é levado a aprender por si, e não aquele método muito tradicional em que o professor é que ensina e o estudante é que aprende, que hoje em dia está completamente ultrapassado. Por várias razões, mas pronto. Neste caso, o Challenge-Based Learning tem uma particularidade relativamente a todos os outros, que é o envolvimento de stakeholders, que não só os estudantes, os professores e a universidade, com o objetivo de os estudantes se envolverem em projetos que tenham um impacto que consiga ser mensurável para a sociedade que os rodeia.
E, portanto, o objetivo é que eles sejam cidadãos conscientes do que os rodeia e que possam fazer a diferença no futuro, quando eventualmente, ou ainda enquanto estudantes, ou depois quando forem profissionais. Portanto, tenho esta experiência, e uma experiência também que se pretende que seja intercultural, porque como isto tem várias universidades, normalmente nos desafios estão sempre envolvidas pessoas de muitos países, e de uma maneira muito interessante, essas pessoas dos diferentes países que fazem parte do ICIU muitas vezes são de muitos mais países, porque em todas estas universidades há alunos Erasmus e alunos que vêm de todos os países que vocês possam imaginar, e portanto há sempre um conjunto de pessoas que têm muito a trazer para os desafios. Já agora, professora Margarida Fardilha, há aqui, portanto, há 2 tipos de oferta formativa, não é, da Universidade ICIU, não é, que é os desafios e os micromódulos, ou microcredenciais, digamos assim, micromódulos, não é? Mas o Challenge-Based Learning, portanto, a aprendizagem baseada em desafios, aplica-se ao caso dos desafios, não é? Sim, mas também muitas vezes ao caso dos outros que nós podemos chamar os criatons, a organização muitas vezes tem a ver com o tempo e com o número de parceiros envolvidos e com, por exemplo, nós podemos ter um desafio que pode durar 1 mês, como podemos ter um desafio que pode durar 6 meses, um semestre, mas normalmente o que se pede é que seja sempre baseado em desafios com stakeholders que vêm de fora, que muitas vezes são eles que nos propõem o tópico a abordar, porque é importante para a sociedade ou para uma determinada empresa, etc. Só colocar aqui o exemplo, a professora tem atuado, aliás, como é a sua área, mais na área da saúde, não é? E estes desafios já deram origem a projetos muito interessantes, de facto, não é? Sim. O ICIU baseia-se muito no ODS 11, mas a nossa ideia foi tentar, de alguma maneira, estar associado ao ODS 11, mas colocar a nossa área de especialidade, porque é aí que uma pessoa se sente melhor a propor projetos. E então nós propusemos já foi realizado 2 vezes, propusemos um projeto na área da reprodução humana e como é que, por exemplo, o ambiente impacta a reprodução e o estilo de vida, etc. E nesse caso tivemos bastantes pessoas com vontade de se inscrever e foram 2 anos, foi durante 2 anos. No primeiro ano foi só com 3 universidades, que foi quando ganhámos o Team Impact Award, e agora este último ano foi semelhante, mas entraram mais universidades. E portanto complica um bocadinho a logística, mas depois no final o resultado é muito mais interessante. Estamos a falar, quando se fala em ODS 11, estamos a falar de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Exatamente. O 11. O 11. Não é? Joana Regadas, Presidente da Associação Académica, será que estes desafios ou estas atividades da Universidade da ICIU mais demoradas, digamos assim, poderão servir como mini Erasmus, como mini deslocações para os estudantes aprenderem lá fora um bocadinho mais? Acho que esse é um dos muitos benefícios que esta experiência na ICIU traz. Falar só sobre isso seria um bocadinho uma desvantagem face a todas as oportunidades que a Universidade ICIU e que este consórcio ao qual a OA faz parte traz, mas de facto a experiência de poder ir lá para fora, de não ser uma experiência na sua integralmente durante todos os 6 meses, mas ser algo que pode acontecer pontualmente, semanas singulares, não um período tão extenso, é de facto uma oportunidade única para muitos que não conseguem fazê-lo durante o seu percurso académico. É importante também referir que uma das grandes vantagens que eu vejo quer seja enquanto antiga embaixadora, enquanto estudante e enquanto presidente da associação académica, é o facto de colocar muitos estudantes numa zona fora da zona de conforto, fora daquilo que é a caixa normal, e de poderem explorar de facto uma panóplia de possibilidades de investigação ou curiosidades mesmo pessoais que tenham, de obrigar mesmo os estudantes e os próprios docentes a saírem fora daquilo que será o percurso habitual, o que é expectável, e aqui o componente de trabalharem sempre muito com os stakeholders, com projetos que vêm de fora, propostas que são de facto
perguntas do mundo real, integrá-las naquilo que é o contexto universitário. É algo que é muito importante e que a Universidade de ICIU faz muito bem. Este contexto da Universidade Europeia também acaba por promover todo este ambiente de cooperação entre diferentes universidades que certamente terão diferentes visões sobre as soluções, e acaba por ser aqui um percurso muito mais complementar, e para os estudantes é de facto um ponto-chave naquilo que é um percurso académico, é uma lufada de ar fresco dentro daquilo que era um percurso já bastante rotineiro. São oportunidades de desenvolvimento e também de contacto, não é? De fazer contactos e eventualmente também abrir aqui algumas portas para o futuro. Importante também será dizer que nestas experiências há também apoios, não é? Que a Universidade oferece. Isso talvez seja também um ponto importante a destacar, porque uma coisa é nós candidatarmos a uma mobilidade, a um projeto, e termos de ser nós a pagar, não é? Outra coisa é termos apoios da parte da instituição para o fazer, o que acontece também com o típico Erasmus, não é? Portanto, que apoios é que existem nesse sentido? Acho que aqui tem sido feito um trabalho muito também por parte da Universidade de impulsionar os estudantes a fazerem parte destes projetos, e esses apoios que referem, quer seja a nível de viagens, de estadias, de participação nos próprios desafios, quer seja internos, quer seja externos, é algo que de facto promove os estudantes a fazerem parte deste novo projeto, e que por questões às vezes logísticas financeiras não teriam essa hipótese. É importante equacionar isto, e a Universidade tem conseguido fazer com que o projeto se torne ainda mais apelativo ao propor ao tentar que estes entraves que poderiam aparecer nesta jornada sejam diminuídos, e o investimento no programa, no consórcio ICIU, neste contexto também da Universidade Europeia, tem sido bastante grande, e acho que é o futuro, não nos fecharmos em nós mesmos, procurarmos lá fora, e tem sido feito um esforço muito grande nesse sentido, com os apoios, e acho que tem sido bem conseguido, ainda muito a trabalhar no sentido de comunicar e dos estudantes estarem mais a par do que é isto e de como é que podem participar ativamente, mas acho que o podcast e esta conversa informal que temos aqui hoje, acho que pode ser o pontapé de saída para uma comunicação mais próxima e chegarmos a cada vez mais estudantes e mesmo docentes, porque acredito que os apoios são para ambos os lados, e que é importante estarmos todos enquanto comunidade académica da UA investidos neste consórcio e nesta oportunidade que é a Universidade da ICIU. Temos também aqui algumas novidades para o próximo ano letivo, certo? Esta ideia de integrar algumas ações, algumas possibilidades de participar em unidades curriculares ou projetos relacionados então com a Universidade ICIU, de forma a que não sejam apenas atividades extracurriculares, o que, em alguns casos, dificulta um bocadinho, não é, a participação. Portanto, não sei, Diogo, se queres falar sobre esta novidade? Sim, já não é uma novidade, não é uma novidade no consórcio, a integração de toda a oferta ICIU, mas a nível local. Só que o que é que acontece? A Universidade de Aveiro está agora a tentar integrar o portfólio ICIU a nível institucional, a nível local. Estará em fase piloto durante estes primeiros meses e no início do ano letivo. Não só estamos a tentar fazer com que o portfólio ICIU seja integrado localmente, mas estamos também a tentar fazer o contrário. Todas as microcredenciais que a Universidade de Aveiro tem, estamos a tentar integrá-las no portfólio ICIU. Portanto, há aqui estas duas vertentes. Mas sim, como já foi dito e bem dito pela Joana, existem todos estes apoios no que toca à mobilidade, e a mobilidade é uma ferramenta para o ICIU, uma excelente ferramenta introdutória para o que é o conceito de mobilidade fora do ICIU, porque as mobilidades muitas vezes de longa duração excedem os 2 meses e é taxativo para os estudantes, e podem não ter oportunidade, e o financiamento pode não se adequar, dependendo do país. Com o ICIU, normalmente as mobilidades são breves, podem ir até mais ou menos uma semana, onde tem este sweet spot em que não vão estar homesick, e que, se gostaram da experiência, podem sempre repetir. Acho que é uma excelente medalha aqui do ICIU.
Importa dizer também que o período para os estudantes da Universidade de Aveiro se inscreverem nestas opções livres, mas modalidade Universidade e CIU, não é? Portanto, no âmbito da Universidade e CIU, no caso em que há opções livres nos programas curriculares, não é? É curto, é um período bastante curto de inscrição, não é? Sim. Sim, é um período curto, claro que os estudantes vão ter sempre a opção, esta rede para o trapézio de se inscrever numa opção local. Caso, por algum motivo, a opção do ICIU, esse challenge, não abra por algum motivo, por falta de participantes, seja o que for, terão sempre a oportunidade de escolher uma opção local e outra do ICIU. Sim. Mas o leque é pequeno, sim. Há um caso curioso que aconteceu recentemente aqui na Universidade de Aveiro, uma destas ações da Universidade de CIU, que foi a chamada Creaton, não é? Portanto, uma maratona de criatividade, se é que lhe podemos chamar assim, não é? Neste caso, dedicada à transição energética em business to business, portanto, para empresas, relações entre empresas. O Diogo acompanhou, acho que vocês todos mais ou menos acompanharam o que foi feito, correspondeu às expectativas, foi positivo, envolveu bastante gente, não é? De acordo com o que estava à espera. E foi o primeiro. Sim, não correspondeu às expectativas, excedeu as expectativas. Foi muito melhor do que planeámos. Fomos da primeira vez o host deste Creaton. A participação dos estudantes. Isto foi, na altura, uma parceria com a PRIO para criar este business-to-business module, e todo o tipo de approach que os estudantes tiveram a esta big idea, este umbrella, foi diferente. E isto diz tanto do que é o ICIU também, esta interdisciplinaridade, todos estes backgrounds diferentes de todos os estudantes, que no final apresentam soluções diferentes. E depois no fim tivemos, claro, duas equipas, uma vencedora nomeada pela PRIO e uma nomeada pela audiência. Portanto, foi uma iniciativa super interessante que nós adorávamos ser host para o ano, mas não vamos ser, não é? Será outra instituição que terá lugar, mas que, para o ano que vem, teríamos todo o gosto em ser hosts de outro evento-chave do ICIU, que não é o Creator, mas que é o fórum que este ano teve lugar na Universidade de Trento e que para o ano, esperemos nós, tenha lugar aqui na Universidade de Aveiro. Ok, ficamos à espera dessa confirmação. Há pouco, Elsa, referiste a uma questão que importa se calhar aprofundar aqui um bocadinho. Professora Margarida Fradilha, se calhar não é fácil, uma vez que até agora há agora nesta nova possibilidade dos estudantes da Universidade de Aveiro se inscreverem em atividades da Universidade da SU como opção livre, mas até agora, portanto, era sempre um trabalho extracurricular, digamos assim. Não é fácil para os professores também poderem encaixar estas atividades no seu, e sugerir aos seus estudantes, não é? Não, a logística tem que ser gigantesca e a flexibilidade também. E a pessoa estar disponível para aceitar diferentes formas do que acontece na aula. Porque se nós vamos ter uma disciplina qualquer em que incluímos uma atividade ICIU, dependendo dos créditos dos ECTS que nós quisermos incluir, uma parte da UC para os nossos estudantes, entre aspas, que já iríamos ter sempre, poderá ser o challenge, ou pode ser a UC toda. E aí nós temos que medir o esforço que os estudantes vão ter que pôr na UC. Depois, como vamos ter estudantes de fora, temos que ter a noção que eles vão estar online, não é? Porque eles só podem estar cá uma semana. Portanto, temos que organizar a UC de maneira a que uma semana seja uma semana intensa, que depois vai estar a impactar com os horários das outras UCs, e o resto do semestre, eventualmente, se quisermos ter os estudantes de fora a participar connosco, vai ter que ser online, porque eles estão nas suas próprias universidades. Por isso é que nós temos feito sempre, até agora, a coisa mais simples, que é fazer fora das unidades curriculares. É claro que depois isso tem vantagens, mas também tem desvantagens, porque se for fora das UCs curriculares, o que acontece é que os alunos podem não pôr tanto esforço, porque não vão depois ter uma nota, não é? Porque, infelizmente, vou aproveitar esta citação para dizer, os alunos ainda estudam para notas, portanto, se não houvesse notas, era o céu. Quem quer aprender, aprende, quem não quer, pronto, vai embora. E o facto dos estudantes ainda estudarem muito para terem uma determinada avaliação, depois dificulta
a base, que é as pessoas quererem saber mais e aprenderem mais e pronto, etc. Mas colocar então isto numa nova UC, ou numa UC que está dentro de um curso, para já temos que ter a validação do coordenador do curso, portanto tem que estar integrado também com as outras UCs. Por exemplo, se for em mestrado, se calhar é mais fácil, nós poderíamos pedir para a nossa UC ficar concentrada numa das semanas e não haver mais nenhuma unidade curricular nessa semana para podermos fazer a parte presencial. Portanto, tem que ser tudo relativamente bem coordenado. É difícil fazer essas coisas. É impossível trabalhar sozinho, portanto, temos de trabalhar também com os colegas. E isso também é mais uma camada de dificuldade. E pronto. Mas é sempre uma oportunidade para aprender mais, não é? Desenvolver outros conhecimentos, outras capacidades e de preparação, nomeadamente para os estudantes, para um mercado de trabalho cada vez mais exigente e cada vez mais global, não é? Sim, traz muitas vantagens que as pessoas muitas vezes no início não têm noção. Por exemplo, para além de que nós conhecemos muitas pessoas de outros países como docentes, e depois isso vai trazer outras coisas que não só aquele desafio que nós tivemos a criar. Por exemplo, começamos a trabalhar em termos de investigação juntos, em termos de projetos, em termos de artigos, alunos que nós podemos ter em comum, alunos de doutoramento, porque depois também existem bolsas para doutoramento de ICIU, ou seja, isto é uma bola de neve, e depois nós, como em qualquer lado, nós trabalhamos com pessoas com quem nos damos bem, é mais fácil. Portanto, depois vamos selecionando naturalmente os nossos contactos e aumentando os nossos contactos. Para os estudantes é a mesma coisa. Portanto, quando eles vêm cá, eles criamos um grupo do WhatsApp e depois eu continuo a acompanhar que os grupos estão bastante ativos, porque um estudante que participa num desafio normalmente quer participar em mais. Isto mostra que gostou, não é? Porque senão não voltava a participar. E muitas vezes eles comunicam entre eles a dizer: olha, vamos nos inscrever no challenge não sei aonde. E pronto, e já vão em conjunto, portanto também criam amizades. Isso também é interessante. Vantagens para todos. Joana, importante também será dizer aos colegas, aos estudantes que pretendem candidatar-se, não é? Participar neste tipo de challenges e, enfim, outras iniciativas do ICIU, de que forma é que o podem fazer, não é? Porque há um procedimento obrigatório, não é? Que é aceder a uma plataforma. Podes explicar? Só se calhar gostava de revisitar aqui a questão claro. de integrarmos as oportunidades de ICIU dentro daquilo que são as oportunidades curriculares da UA. Isto era um ponto que eu discutia imensas vezes com a minha também antiga embaixadora, com a Matilde, que achávamos que era de facto aquilo que faltava, era o passo, era a solução mais fácil para disseminar a ICIU, e que era o passo que de facto iria aproximar os estudantes destes challenges, todas estas oportunidades, porque é muito mais fácil do que aceder à tal plataforma, ir procurar a divisão internacional, percorrer todos estes passos. Aqui as pessoas, pelo que estou a entender, passam a ter a oportunidade, de facto, nas opções, encontrar uma oportunidade da Universidade ICIU. E vai disputar aquilo que a professora Margarida Fardilha falava, que era o facto de, depois de fazer o primeiro, cria-se um bichinho interno, um querer de procurar o próximo por causa das amizades. E de facto, se calhar corrijo aquilo que disse anteriormente, que este podcast seria o pontapé de saída, e acho que de facto a integração das oportunidades ICIU dentro do programa curricular da UA, isso sim é o pontapé de saída, é um pontapé bastante forte que vai promover este consórcio e o conhecimento bastante necessário e que estava em falta, que não estava a ser conseguido até então, de transmitir a Universidade ICIU principalmente aos estudantes, porque agora vão ter uma oportunidade, quando escolherem as suas opções, o seu percurso, de terem esta, logo a priori, a oportunidade de terem mobilidade, de terem contacto com outras realidades, de terem contacto com todos os outros desafios e de terem contacto muito mais próximo com a ICIU. Por isso acho que isto sim, de facto, é o pontapé de saída. Só
relativamente à questão que foi colocada de como é que os estudantes podem então aceder, existe de facto uma plataforma da ECIU, uma plataforma que eu espero que esteja mais fácil de compreender desde a última vez que eu, que eu acedi. Havia algo bastante caricato que eu espero que esteja funcional atualmente, que era o facto de nós podermos, de acordo com os nossos interesses, quer seja académicos, quer seja pessoais, que é importante também referir isto, que não temos de nos cingir aos nossos interesses académicos quando exploramos os módulos da ECIU, podemos explorar outras coisas completamente diferentes. Eu cheguei a ficar interessada no módulo de inteligência artificial em minha área, apesar de estar ligada a isso por causa de engenharia, não é toda a minha área de investigação nem o percurso que eu pretendo seguir, é por curiosidade própria. E podíamos de facto selecionar e dava-nos opções de acordo com o nosso perfil, porque as oportunidades são tantas, que às vezes era importante alguém fazer esta pré-seleção de acordo com o nosso perfil. Mas é algo que de facto vale a pena explorar, entrar na plataforma, verificar se é um challenge, se é uma microcredencial, se é um módulo, ajustar também as expectativas da disponibilidade, se é uma semana que conseguem estar lá fora, se são 3 dias, não 3 semanas, e haver aqui este percurso, algo que é muito personalizável, e isso é de facto um benefício muito grande, outro benefício muito grande deste consórcio e da plataforma, que permite uma exploração bastante ampla. Professora, algum challenge agora em vista, próximo? Sim, este ano estive em sabática de challenges, mas para o ano já prometi que vou fazer outro e vou tentar que uma colega faça outro, pronto, porque isto é preciso de vez em quando dizer que nós... Quem tem uma experiência a fazer depois o segundo já é mais fácil, não é? Sim, claro. E depois podemos ajudar também os colegas que quiserem fazer. Acho que isso também vale a pena. Também dizer que para os docentes é muito interessante, porque a partir do momento em que se percebe como é que o ECIU funciona, também podemos participar como docentes em challenges dos outros países. E isso também é interessante, porque não somos nós que organizamos aqui, e é mais fácil para nós, mas por outro lado depois vamos também lá durante a semana presencial participar como docentes. Isso é bom, e também temos financiamento para ir, por isso. Qualquer outra questão, dúvida, o Diogo também estará sempre disponível, não é? Portas Claro abertas. Tenho todo o gosto de esclarecer todas as dúvidas. Muito obrigada a todos por terem estado connosco hoje. Ficamos então por aqui, não é? Por aqui, exatamente. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Podcast UA Descomplica.